Hoje o doutor José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxofacial, estão falando com a gente sobre dente do siso. Seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bem? Obrigado, tudo bem. E você, Kátia? Bem também, mas posso ficar melhor, porque informação nunca é demais, né? É verdade, é verdade. Ainda mais quando a gente fala de dente do siso, porque tinha aquele mito que era o dente do juízo. Sim, na verdade ele é chamado de dente do juízo, até na língua inglesa ele é chamado assim, porque ele normalmente começa a nascer quando a pessoa tem 18, 19 anos. Então é uma idade que a pessoa teoricamente cria juízo. Mas é verdade que esse dente pode também nascer tardiamente ou até não nascer? Pode. Pode? Muitas vezes ele não nasce. Ele fica dentro do osso ou ele fica dentro da gengiva. Então a gente fala que ele está incluso e às vezes ele está impactado, ele está colado no dente ao lado. E é aí que a gente vai ter os problemas. Bom, vamos com os nossos mitos e verdades, que perguntas a gente também tem várias dúvidas mais ainda. Mande suas dúvidas que a gente já vai esclarecendo, tá? A primeira delas, ó, todo mundo que tem dente do siso precisa extraí-lo. Não necessariamente, Kátia. Principalmente aquelas pessoas que são muito altas e que têm um maxilar grande. Com esse maxilar grande, cabem todos os dentes, eles se acomodam bem. Direitinho. Então, é necessário só que ele vá fazer, essa pessoa vai fazer uma escovação muito adequada desses dentes do siso. Mas na grande maioria é indicada a extração. Olha, eu tirei 2 de baixo e eles nasceram deitados. Terrível. Na hora terrível. de tirar, parte ele em pedacinho. Exato. Mas as pessoas dizem que é uma dor horrível. Eu tenho uma resistência forte à dor, eu não senti tanto Não, assim. Não inchou, nada. Hoje você tem anestésicos muito potentes que realmente fazem com que a pessoa não sinta dor. Isso é fato, não sente dor. Agora, você disse da escovação, e de fato, são dentes bem complexos. Eu tenho um aqui, que o danadinho, ele é colado lá no fundo. Eu acho até que vou ter que arrancar. Agora. Vamos lá. Vamos arrancar agora, vamos aproveitar. Deixa eu só mostrar para você, Kátia. Você falou, né? Não sei se dá para ver aqui, eu trouxe o modelo, né? Então, o dente de baixo, muitas vezes, ele está incluso e ele está impactado. Então, aqui é necessário fazer um cortezinho na gengiva e nesse cortezinho, expõe, olha, ele estava lá embaixo, pode segurar? Pode. Ele expõe lá embaixo o dente. E aqui está mostrando que a gente tira o osso em cima dele. Né? Esse procedimento não é dolorido. Mas esse corte aqui, Kátia, ele não existe. Vamos supor que é só aqui. Só essa partezinha, porque aqui é borracha, a gente já borracha, abre, exato, né? exato. Então, só pelo fato de fazer esse corte, a gente já tem um inchaço. Aquele inchaço que vai durar 3 ou 4 dias. É certeza absoluta. Mas, gente, é um inchaço, pelo menos comigo, foi um inchaço leve. Não foi um inchaço gigante. Claro que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior também, né? Exato. Porque aí você corta vaso linfático. E quando você corta, o líquido fica no tecido, ele não volta. Então, geralmente incha. Mas, gente, tem que extrair quando indicado. Exato. Porque, já que ele está deitado também, ele vai pressionando o dente do lado, a raiz do dente do lado, né? Sim. Ele causa uma série de problemas. Se você tem espaço na arcada, ele vai nascer direitinho. Se você não tem espaço na arcada, ele vai entortar os dentes ao lado, ele vai entortar a mordida, ele vai cariar o dente ao lado. Então, às vezes a pessoa vem tardiamente no consultório para extrair não só o dente do siso, mas o dente ao lado. Mas você sabe que o meu dentista na época me falou, acho que faz uns 6 anos que eu tirei mais ou menos, que eu tinha ATM justamente por causa do dente do siso. Sim, às vezes ele atrapalha um pouco na mordida. Na mordida, né? Na mordida ele atrapalha. Vamos ver mais um, gente, ó. Mito ou verdade? É possível saber se o paciente terá o siso antes desse dente nascer? Super. Um dentista consciente, bacana, que você vai consultar, ele pede uma radiografia panorâmica e ele consegue ver o nascimento de todos os dentes, estou dizendo numa criança ou adolescente, ver se tem a falta de algum dente ou a presença dos dentes do siso ali. Às vezes a gente pode ter até mais de um dente do siso de cada lado. Então, na radiografia, exato. Ficou um embaixo do outro? Na radiografia panorâmica a gente consegue ver isso, viu? Mas, é verdade. Antigamente, parece que tinha função dente do siso que hoje não tem mais. Isso é real? Na verdade, o que se pensa, né, não é uma característica evolutiva, mas a nossa dieta, ela se torna cada vez mais mole e pastosa. Então, não há necessidade daquela mastigação presente. Isso, alguns evolucionistas pensam dessa forma, né? Mas, de fato, a gente tem visto que todas as crianças
tem amadurecido com a presença do dente do siso, muitas vezes incluso, porque não tem espaço na arcada. Não tem espaço para nascer, né? Agora, aproveitando essa foto, a partir de uma mordida, em função do dente do siso, que deixa uma mordida inadequada, você pode ter um desgaste e quebrar os dentes desse jeito? Não. Não, o que pode é um deles nascer mais do que os outros. A gente fala de sobre-erupção, né? Então, ele desce mais e começa a ter contato na mordida. Ele bate, né? Começa a ter problema da articulação, como você relatou. Tá bom. Viu? Vamos ver mais um? O siso desalinha os demais dentes. Olha esse aqui. Isso, olha só. Vixe. É uma radiografia panorâmica, metade dela, mas você vê, né, que você tem ali o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar, que é o dente do siso. Nota que ele não tem espaço, ele está nascendo lá dentro do osso. Então, aí tá mostrando uma imagem como se tivesse dor, né? Mas é um problema que tem muita inflamação, muita dor e infecções graves com isso. Pode dar dor de ouvido até? Quer dizer, a pessoa acha que é dor de ouvido? Muito. Agora, eu não sei se é real, eu não sou dentista, mas olhando aqui, parece que a raiz dele é muito mais forte também que os demais, é verdade ou não? Não é. Ele tem algumas alterações de forma, é muito comum a gente ver, que ele vem com... Ele é tortinho, né? É como se fosse defeito de fabricação. É verdade. Ele, tanto de cima quanto de baixo. Então, o que acontece? A presença deles ali, ao longo do tempo, que não tem como ele nascer, ele empurra os dentes ao lado. Então, esses dentes ao lado entortam, não os da frente. Os de fundo, né? Às vezes, algumas pessoas têm os dentes da frente, aqui a gente chama de apinhamento. Eles são tortinhos. Não é referente ao siso. O siso entorta os dentes do fundo. Então, desalinha, sim, os dentes quando não tem espaço. Vamos ver mais um? Quem tira um dos dentes do siso precisará extrair os outros. Kátia, eu tenho uma notícia triste para você. Eu até provavelmente você vai ter que extrair os outros. Porque se todos os males da vida fossem esse, estava ótimo, é muito pequeno, né? Graças a Deus é muito pequeno. Antes disso, né? Exato. Na verdade, quando você tira o dente de cima, ou de baixo, nasce, mas... Tá? E quando você tira o dente de baixo, de cima instrui. Essa semana mesmo, eu acabei fazendo a cirurgia de um paciente que tirou os dentes no final do ano passado, um deles, e eu falei para ele que precisava extrair os outros. Ele falou, não quero fazer só esse, tá bom. Aí ele veio agora com esse dente sobre. Mas o meu caso foi, o lado de cá estava deitado, o lado de cá não. E os outros dois de cima não tinham nascido. Aí eu tirei os dois de baixo, falei, tudo bem. O de cima danado nasceu desse jeito. Então, e o bicho nasceu tão forte. E lá da gengiva do fundo, você fala, cara, por que você resolveu nascer, menino? Você não ficou quietinho lá dentro? E é difícil higienizar, né? Eu uso aquele jato d'água também, escove o jato d'água. E mesmo assim, para enfiar o caninho lá no fundo, você tem que ficar rodando ele para ter certeza, é difícil. É verdade. E a gengiva, ela, por qualquer coisinha que você come, ela também incha um pouco. Sim. Então fica mais difícil a escovação, Como fica difícil para higienizar, fica acumulado placa bacteriana. E aí incha. E aí dá infecção. Então, a gente não pode brincar, não. Não. Tem que acompanhar com o seu dentista, né? Ouça a indicação do cirurgião dentista, ele vai poder dizer para você se você precisa extrair ou não. Né? Exato. E crianças, como você disse também, né? Sim. Porque adolescente, criança, porque a gente fala que pode nascer com 18 anos, uma parte das vezes, mas tem criança, adolescente que tem, né? Não, tem algumas linhas de tratamento, porque muitos dentistas encaminham para o cirurgião para extrair os dentes do siso. E às vezes a gente extrai até de adolescentes de 12 anos, porque ele não nasceu ainda, mas ele está lá dentro do osso e ele nem formou, né? Ele nem formou ainda. E adolescente, criança, cicatriza muito rápido. É mais fácil, quanto antes melhor, né? Muito melhor. Vamos ver mais uma. O siso é sempre maior do que os dentes demais do fundo. É verdade? Não necessariamente, não necessariamente. Ele tem formatos diferentes. Você tira um dente, você olha e fala, nossa, que esquisito esse dente. Nem parece que é dessa boca, né? Exato. Mas ele não necessariamente é maior, muitas vezes ele é menor. Bom, volto que tem tanta dúvida, vamos aproveitar para tirar as dúvidas. E esse momento é bom de tirar dúvidas, né? Voltando com o Dr. José Flávio Torezan, vamos para as dúvidas que surgiram. A primeira, da Giovana. Desde o começo do ano, sinto dores muito fortes em um lado da cabeça. E vai acometendo toda a mandíbula e os dentes superiores. Pode ser complicações do siso? Legal. Boa pergunta, Giovana. Na verdade, ela precisa fazer uma radiografia panorâmica, conversar com o dentista dela e ver se ela tem realmente os dentes do siso.
Pode ser, sim, problemas relacionados ao dente do siso, mas pode ser alguma coisa relacionada à articulação. A gente já falou Da outras ATM, vezes, né? né? Verdade. A articulação à frente do ouvido, que é a ATM. Então, ela tem que realmente procurar meios de diagnóstico para isso. Sem radiografia e sem uma análise do dentista, não dá para falar. Gente, raio-x panorâmico é um exame tão fácil de ser feito. Fácil e barato. E barato. Exato. Então não tem por que não fazer. Exato. Então, Giovana, vai no seu dentista, já faça direitinho. Sabe o que é legal Raio-x também, Kátia? panorâmico. Muitos tumores, cistos, lesões, podem ser descobertos antes de virar uma doença grave através da radiografia panorâmica. E um hábito que a gente não tem, quer dizer, eu tenho, porque depois de 23 anos fazendo programa feminino eu já aprendi, mas de olhar a gengiva embaixo da língua, céu da boca com o espelhinho, Pois é, porque às vezes sim. muda uma textura da pele e ali pode ser um início de algum problema e a gente não sabe, né? O que você está falando é algo interessantíssimo, Kátia. Mas você é a Kátia cuidadosa. Ah, né? mas a gente tem que ser, né? Deveria ser, todo mundo deveria ser. O autoexame da boca para ver se a gente tem alguma lesão, uma lesão pré-cancerosa, principalmente quem está nos assistindo, se for fumante Verdade. e se for uma pessoa que gosta de utilizar álcool para beber. Quem ingere bebida alcoólica, exatamente. E hoje a gente sabe também, não fugindo do tema, mas que o HPV pode causar câncer. É verdade. Tá? E que é uma doença até que recente de diagnóstico. Exato, de diagnóstico recente. Porque estava na vida de todo mundo Exato, desde sempre. Exato. Mas ninguém sabia que existia a doença, né? Exato. Então apareceu um câncer. Bom, meu tataravô morreu de câncer de garganta. Puxa Você não sabe do que é? Fumava, porque naquela época as pessoas fumavam, bebiam muito, demais. exato. Então, por isso, e isso é interessante, quando a gente sabe que na família da gente já teve alguns casos, ao invés da gente ficar apavorado, não, é só redobrar a atenção. Vai mais no Sim. dentista. Pois é verdade, é, eu não fumo e nem bebo. Quando você vê os casos graves, geralmente são as pessoas que não vão ao médico, ao dentista. Quando você encontra uma lesão, é muito mais fácil de ser tratada, né? A gente já acompanhou pacientes que tiveram uma lesão grande e optaram por não tratar. Falou, vou morrer assim. Mas é escolha, triste, né? É escolha, são escolhas. E às vezes parece uma afta que para você não cura, não cicatriza, cura, né? E aí pode ser uma lesão. Problema, Precisa procurar tratamento e diagnóstico antes disso. E pelo menos uma vez ao ano ir ao dentista, pelo menos, né? Pelo menos. Vamos ver mais uma, gente? Guilherme, gostaria de saber se o dente do siso pode provocar dores na nuca pelo fato da mordida estar errada. Boa pergunta também, Guilherme. Na verdade, a mordida errada, ela vai provocar quase sempre dores de cabeça, dores na nuca, dores na região dessa articulação, dores na região temporal ou na mandíbula. Então, a mordida errada, ela precisa ser corrigida, tá? São raros os pacientes que têm uma mordida errada que não tem dor nenhuma. A grande maioria tem algum tipo de dor. O corpo da gente é tudo coligado. Sim, sim. Né? E como funciona... Né? A articulação, ela funciona balanceada de um lado e de outro. Quando a pessoa morde errado de um lado, o músculo trabalha mais que outro. Verdade. Então, tem aquelas dores de fadiga. Então, Guilherme, se esse é o seu caso, busque uma ajuda do seu dentista. Precisa procurar. Vamos ver mais uma. Márcia, quem não precisa tirar os dentes do siso deve ter algum cuidado diferente para mantê-los saudáveis? Legal, Márcia. Boa pergunta. Legal, Márcia. Precisa sim. Então, dente do siso, se ele cabe na arcada, se ele acomoda bem na arcada, a pessoa precisa passar o fio dental, inclusive atrás dele, o que é difícil. Mulheres, a gente percebe que cuidam sempre mais. É engraçado, né? A mulher é sempre mais cuidadosa. Sempre. E hoje em dia, não só o fio dental, mas existem alguns facilitadores que você prende o fio dental, que aí você tem uma mobilidade melhor também, Exato, né? Mas precisa escovar muito bem atrás do último dente, tá? Usar alguns produtos para higiene, não estou falando nome comercial, mas umas substâncias à base de clorexidina para escovar atrás do último dente. Isso é importante. Não é para fazer sempre, mas uma vez por semana a pessoa precisa dar um cuidado melhor. Eu gosto muito de escovar bem os dentes. Eu passo o fio dental, escovo bem os dentes e depois passo aquela maquininha de jato d'água. Jato d'água. Só que também a gente tem que ficar atento pela força dessa água, porque senão machuca, fura a gengiva. Muitas vezes a pressão é muito forte da água, a pessoa direciona o jato errado, esse jato bate na gengiva e descola a gengiva. É verdade.
E aí a pessoa não tinha problema, passa a ter, né? Exato. Então tomar cuidado até com o excesso de cuidado, se a gente não sabe usar determinado facilitador de tecnologia hoje em dia, para perguntar com o dentista. Exato, você levantou uma boa questão. É uma coisa que a gente não indica muito, Márcia, porque não são todos os pacientes que conseguem usar do jeito certo. Dosar, né? Aquela força. E a força mínima da água já é forte. Eu uso no 2, meu marido usa no 5. A minha gengiva já é mais sensível. Então, quer dizer, também você tem que saber como usar. Sim. E o dentista é o melhor profissional para te orientar. Exato, ele vai te orientar a usar o aparelho. Se for bom para você, né? Exato. Vamos ver mais uma. Pietra, fiz uma panorâmica que mostrou que meus sisos inferiores estão muito próximos do nervo. O médico me disse que corro alto risco de parestesia. O que isso significa? Devo me preocupar? O que é parestesia? Excelente pergunta, Pietra. Parestesia é a dormência do queixo, né? Aqui, você não sente o queixo? Não sente o queixo. Aqui, embaixo das raízes do dente, aqui, né? Embaixo, aqui a gente nota, eu não sei se esse modelo vai aparecer muita luz, né? Tá brilhante? Não, tá ótimo. Então o dente do siso está aqui embaixo. Ele está muito próximo a um nervo que está embaixo do dente. Esse nervo, Kátia, ele dá a sensibilidade do queixo, de um lado e de outro. Então a gente perde essa sensibilidade? Pode perder se este nervo? Se esta raiz do dente estiver junto ao nervo. Então se comprime um pouco esse nervo, a gente perde a sensibilidade? Pode perder? Qualquer coisa que eu faça de trauma cirúrgico a esse nervo, já vai me dar essa parestesia. Nossa, então é importante eu responder para a Pietra que se ela tiver mais que 30 anos, há grande chance de ela ter parestesia, porque geralmente a raiz formou e ela, às vezes, abraça o nervo. Ela gruda? E para tirar, então, Então, hoje, Kátia, isso é coisa recente, de 10 anos para cá, a gente tem com muita facilidade a tomografia computadorizada. Então, o paciente vai a um centro radiológico, faz essa tomografia, que localiza direitinho a posição do nervo em relação à raiz do dente. Então, a tomografia para esses casos é super indicada. Mas, pacientes mais jovens, quando a raiz ainda não formou, só uma panorâmica basta. Então já é muito melhor. É muito melhor tirar antes, né? Exato. Sempre com o passar da idade, 30, 40, 50, 60 anos, vai piorando. Até 30 anos, a extração do dente do siso é muito mais simples. Gente, então, o melhor a gente fazer hoje. Excelente pergunta dela. Porque aí você fala, mas já que eu tô com 40, posso esperar mais um pouco. Quanto mais tempo passa, pior fica a situação. Melhor. Pietra, melhor pro dentista de novo, viu? Já resolver. Vamos ver a última pergunta da Joyce? Extraí 2 dentes do siso há 10 dias e até agora sinto formigamento, coceira e uma certa queimação. Esses sintomas são normais após a extração? Exato. Essa pergunta é igual da Pietra. Essa é a sensação de parestesia. Sabe formigamento? Quando você vai ao dentista e toma aquela anestesia, que anestesia todo o queixo. Depois começa a sair anestesia? Isso, essa sensação é a parestesia. Fica ou formigando, ou às vezes, quando houve lesão do nervo, a sensação de queimação ou ardência, tá? Então é importante ela voltar até o profissional que ela foi. Faz 10 dias, né? Ela pode fazer o cuidado da ferida cirúrgica com laser, isso melhora um pouquinho o processo. Existem alguns medicamentos que melhoram essas queixas que a Joyce relatou. Olha, gente, bom lembrar que o nosso espaço aqui é de prestação de serviços, eu falo isso todo dia, porque o que a gente mostra aqui são alguns exemplos, e hoje, no caso, o doutor José Flávio Torezan, ele não fez diagnóstico, como nenhum outro profissional da área médica faz aqui, porque a gente só pode ter o diagnóstico quando a gente está frente a frente com o profissional da área médica, quando se pede os exames adequados e quando o profissional, com a gente em frente a ele, decide qual é o problema, vê o diagnóstico e qual é o melhor tratamento. Exato. Então aqui é só pra gente, de fato, aprender, entender o que pode acontecer para ir para o médico quanto antes, né? Exato.
Prevenção é tudo. Prevenção é tudo, mas se de repente a gente recebe um diagnóstico, saiba hoje, que não importa qual ele seja, Exato. Quanto antes a gente começa o tratamento, mais rápido e maiores são as chances da gente se livrar dele com perfeição, né? Exato. Vou passar os contatos, doutor José Flávio Torezan. O telefone é o 0 operadora 11, lembrando que ele é cirurgião bucomaxilofacial, tá? O telefone é o 0 operadora 11 3071 0800 3071 0800 e tem o site www.ortognático. Ortognática. Isso, Torezan. Toda vez eu enrosco nisso. Não, é o nome Ortognática, Torezan.com.br. Lá você tem todas as informações sobre o trabalho dele. Obrigada mais uma vez.